E aí galera do segundo ano do CETEP, beleza? Professor Luiz Sérgio, professor de Física, voltando agora com nossa terceira videoaula sobre dilatação térmica, agora falando sobre mostrando agora a fórmula da dilatação linear, né? Na aula anterior nós vimos algumas características, né? Algumas informações a respeito da dilatação, por exemplo, o comprimento inicial, o comprimento final, nós definimos algumas coisas e a partir de agora nós iremos montar a fórmula a partir dessas informações. As informações foram essas aqui, né? Nós tínhamos uma barra com comprimento inicial, que nós chamamos de L0, com a temperatura inicial, lá, sei lá, 25 graus, por exemplo, se a temperatura aumentar, por exemplo, para 40 graus, a barra tende a aumentar de tamanho, né? Então, esse comprimento que a barra vai atingir, nós chamamos aqui de L. Então, a barra tinha inicialmente essa dimensão, quando a temperatura aumentou, ele aumentou esse pouquinho aqui, ó. Então, esse tanto que a barra aumentou, ou também diminui, nós chamamos de variação do comprimento, e iremos representar aqui por ΔL. Beleza? Então, nós vimos isso. E a última coisa que nós vimos foi o coeficiente de dilatação linear. O que é o coeficiente de dilatação linear? É uma característica dos corpos que indica o quanto esse corpo vai aumentar ou diminuir de tamanho conforme a temperatura varia aí, né? Ou seja, para cada grau aumentado, o corpo ele aumenta um pouquinho. Para cada grau diminuído de temperatura, o corpo também diminui um pouquinho. Então, ó, definindo a fórmula que vai reger aí essa dilatação, vamos definir a nossa primeira fórmula aqui, né? Nós vimos que a barra tinha um comprimento inicial e alcançou o comprimento final, que eu vou chamar aqui de L. Então, no final das contas, ela variou um pouquinho. Então, a primeira coisa que nós iremos definir é a variação. Eu vou apagar aqui essas informações que vocês já têm no caderno, né? É importante falar sobre isso também, pessoal, que anotem essas informações no caderno, porque aqui é a nossa aula, né? Imagine-se estando lá em sala de aula, presencialmente, lá no CETEP. Então, essa aula aqui, ela está acontecendo lá no CETEP. Então, vá anotando as informações no seu caderno, até porque são muitas informações. Se você ficar só assistindo o vídeo, né, daqui a pouco vai dar sono. Então, participe aí copiando no seu caderno, beleza? Então, a primeira coisa que vamos definir é a variação aqui, o ΔL. Ó. O ΔL, que é a variação de comprimento, nós já vimos aí no primeiro ano, né? Estamos cansados de falar sobre isso, que variação, o que é esse delta? Delta significa variação, né? Esse triângulo. E o que é variação? Tanto em física, quanto em matemática, quanto em química. Variação significa o final de alguma coisa menos o início de outra. Então, já que nós estamos falando de variação de comprimento, ΔL, então o ΔL vai ser o final, né, o comprimento final menos o comprimento inicial, né? Então, tem esse tamanho, tiro esse, sobra esse, que é o ΔL, beleza? Então, comprimento final, ou a variação de comprimento é igual ao comprimento final, que é o final de alguma coisa, menos o início de outra. A primeira definição, né? A segunda definição, nós tínhamos aqui a temperatura. A temperatura era 25 graus, aumentou para 40. Então, nós tínhamos uma temperatura inicial, chegou até a temperatura final. Ou seja, houve uma variação da temperatura. Então, variação da temperatura, mais uma vez, o que é variação? Variação é o final de alguma coisa menos o início da outra. Já que nós estamos falando de temperatura, a variação da temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Então, nós temos aí essas duas definições, antes de apresentar as fórmulas que são utilizadas aí para calcular as variações, né? Nós temos a fórmula que determina aí a variação da temperatura, que não precisa nem gravar isso aqui, memorizar isso aqui é mais do que lógico, né? Se a temperatura está em 25 graus e aumentou para 40, qual foi a variação, né? O quanto foi que ela aumentou? Aumentou 15 graus, né? Daqui para cá. Então,
não é algo de ficar decorando, isso aí é fácil de entender. Outra coisa, esse aumento aqui ele depende de alguns fatores. Quais são os fatores que influenciam no aumento, né, de uma barra, então no decrescimento dela? Nós chamamos aqui de ΔL, né, o quanto ele aumentou. Aí sim será a nossa primeira fórmula para valer mesmo, né, que é a fórmula que diz que a variação do comprimento ela depende de algumas coisas. Quais são as coisas? Ela depende do comprimento inicial da barra. Então, se a barra tiver esse comprimento inicial, se aumentou para 100 graus, ela vai aumentar para cá, né? Aumenta esse pouquinho aqui, ó, esse pouquinho. Agora, se a barra for do tamanho do quadro, né, e aumentar para 100 graus também, o aumento vai ser só esse? Não, como a barra já era maior, então aí lá no final das contas vai ser um pouquinho maior, né? O aumento vai ser um pouquinho maior. Então, a variação do comprimento depende do comprimento inicial, depende também, obviamente, da variação da temperatura, né? Então, se a temperatura aumentar, o corpo aumenta. Se a temperatura diminuir, o corpo diminui, se contrai. Então, depende também da variação da temperatura e depende também de uma outra característica. Qual a característica? Tinha dito que tinha um desenho de um ferro, de uma barrinha aqui dizendo que era de ferro e outra barrinha aqui embaixo dizendo que era de alumínio, né? Então, se colocar as duas dentro do forno, quem vai aumentar mais? Provavelmente o alumínio, por quê? Porque ele tem um coeficiente de dilatação maior. Então, a variação também depende do coeficiente de dilatação. Então, a variação depende do comprimento inicial, da variação da temperatura e do alfa. O alfa que é o coeficiente de dilatação linear, beleza? Você pode deixar assim, como é uma multiplicação, isso aqui não importa, né? Se eu multiplicar 1 com 2 com 3, dá 6. Ou então 3 com 2 com 1, dá 6 também. É uma multiplicação. Então não importa a posição dessas letras aqui não. Mas algumas, acho que para facilitar aí a memorização, a visualização, alguns livros apresentam a forma desse jeito, né? Mas lembrando que isso aqui não tem muita firula não, né? Você pode deixar da maneira que você quiser, porque é uma multiplicação, né? Então, nossa primeira fórmula, a fórmula que calcula a variação do comprimento, beleza? Nós temos agora uma segunda fórmula, né? Então, observe essa barra de baixo, o comprimento total, né? O comprimento final, ele aumentou isso aqui, né? Então, o que é esse comprimento final? O comprimento final é o comprimento inicial mais esse pedacinho. Ó, daqui para cá é o comprimento inicial, ó, mais o pedacinho. Então, nossa segunda fórmula diz o seguinte, que o comprimento vai ser igual ao comprimento inicial mais a variação de comprimento. E aí nós temos a nossa segunda fórmula, né? E aí é apresentada a nossa segunda fórmula. Beleza, pessoal? Então, ó, se tiver alguma dúvida, se você não entendeu, para o vídeo, volta, entende a explicação. Ah, você não entende de jeito nenhum. Eu sugiro, então, ou você entrar em contato comigo para a gente tirar essas dúvidas, ou então, faça uma pesquisa extra, né? Já que você já está no YouTube, pesquise outros vídeos aí, outros canais que falam sobre dilatação linear. E talvez esse outro professor vai falar de uma maneira mais simples para você, né? De uma maneira que você entenda. Ou então, quando puder, tiver oportunidade, entre em contato com um colega, né? Por telefone, por videochamada, e pergunte para aquele colega que entendeu melhor, que talvez vocês dois conversando, vocês se entendam melhor, né? Vocês utilizam a mesma linguagem, vocês consigam entender. Você consiga entender com esse seu colega. Beleza? Mas de qualquer forma, eu estarei aqui para tirar as dúvidas. E finalizaremos aqui essa já é a terceira, né? O terceiro vídeo 3, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Esse é o terceiro vídeo. E vamos dar continuidade aí com o vídeo 4, mostrando um exemplo. Só que antes de mostrar este exemplo, né, que utiliza aí vamos utilizar essa fórmula, né, nós precisamos antes relembrar
notação científica, né, que foi algo que nós vimos no primeiro ano, porém nós não utilizamos muito, então já esqueceu, né, muitos aí tinham esquecido, notação científica. Então vamos relembrar o que é a notação científica e, melhor ainda, vamos aprender a fazer as operações com notações científicas, né? Porque nós não vimos isso no primeiro ano, eu só mostrei para vocês como converter um número qualquer em uma notação científica, mas não mostrei como fazer as operações. Por que eu não mostrei, né? Discuti isso com vocês em sala. Porque a notação científica ela não é muito utilizada no primeiro ano. Não faz sentido você multiplicar 2, sei lá, 20 com 20 que dá 400, 20 por 20 que dá 400, ao invés de você multiplicar assim, multiplicar com notação científica, né? Vai complicar mais ainda. Então não faz muito sentido ficar usando as notações científicas no primeiro ano. Então foi apresentado no primeiro e agora sim nós vamos utilizar. Então para isso nós iremos fazer antes uma revisão no próximo vídeo de notação científica e como fazer essas operações com notações científicas. Aí sim eu mostro como utilizar a fórmula, já mostrando agora com as notações científicas, beleza? Então até o próximo vídeo e valeu, até lá!